que define a cor dos nossos olhos, o tipo do nosso sangue ou até mesmo, sei lá, a nossa predisposição a certas condições. A gente sabe que a resposta está num código, né? Um manual de instruções incrivelmente complexo que existe dentro de cada uma das nossas células. Exato, e é nesse código que a gente vai mergulhar fundo hoje. Sim, a gente tem um material aqui que resume bem os pilares da genética, certo? Isso, e a nossa missão aqui é ir um pouco além do básico, eu acho. É desvendar como essa informação é guardada, como ela é transmitida. E o que eu acho mais maluco, como a ciência moderna está aprendendo a editar esse manual. Literalmente, né? Editar o manual de instruções da vida. Ok, vamos analisar isso. Vamos começar pelo começo, mas de um jeito um pouco diferente. Todo mundo conhece aquela imagem da dupla hélice do DNA. Mas o que talvez a gente não pare para pensar é na escala. Dentro de uma única célula tem tipo uns 2 metros de DNA. Tudo compactado num espaço microscópico. E essa compactação é uma obra de engenharia da natureza. Mas a forma de dupla hélice não é só para economizar espaço, sabe? Ela é fundamental para a estabilidade. Ah, claro. Pensa no DNA como se fosse um manuscrito original e insubstituível numa biblioteca. Ele precisa ser protegido a todo custo. Porque qualquer dano ali pode ser... Catastrófico. Exatamente. A estrutura de dupla hélice é o que garante essa proteção. É o que garante a fidelidade na transmissão da informação. E essa fidelidade é a chave para a continuidade, certo? Se o DNA fosse instável, a cada divisão celular a gente teria um telefone sem fio genético. Perfeito. A vida como a gente conhece seria impossível. Certo. Mas, assim, ter esse livro valioso trancado na biblioteca não adianta nada se ninguém puder ler as receitas que estão nele. Faz sentido. O DNA contém as instruções, mas ele não faz o trabalho sujo. Para isso, ele precisa de uma equipe de operários. E o principal deles é o RNA. Ah, o RNA, o primo menos famoso do DNA. Exato. Ele é tipo o mensageiro que leva as ordens do escritório central, que é o núcleo, para o chão de fábrica da célula. É uma ótima analogia. E essa equipe de RNA tem especialistas. O material que a gente está analisando detalha os 3 principais. Primeiro, o RNA mensageiro, o mRNA. Ele é o transcritor. Ele entra na biblioteca, acha a receita que a célula precisa naquele momento, faz uma cópia e sai. Deixando o original seguro, intacto. Exatamente. Uma cópia de trabalho, para não arriscar o original. Entendi. E os outros tipos? Bom, depois entra em cena o RNA transportador, o tRNA. Esse é fascinante. Ele funciona como um entregador de aplicativo super especializado. Como assim? A receita que o mRNA copiou é uma sequência de palavras de 3 letras, os códons. Cada palavra corresponde ao ingrediente específico, um aminoácido. O tRNA é o entregador que lê a palavra e busca exatamente aquele ingrediente. Espera um pouco. Então quer dizer que existe um tipo de tRNA para cada um dos 20 aminoácidos essenciais? Isso. E ele precisa ler a instrução do mRNA para saber qual ingrediente buscar. A complexidade logística disso parece absurda. É de explodir a cabeça, né? É uma coreografia molecular de uma precisão incrível. Nossa. E tudo isso acontece na bancada da cozinha, que são os ribossomos. E aí entra o terceiro tipo, o RNA ribossômico, o rARNA. Ok. Ele não é um mensageiro nem um entregador. Ele é parte da própria estrutura do ribossomo. Ele ajuda a posicionar o mRNA e o tRNA direitinho para que a montagem do prato final, a proteína, aconteça da forma certa. Uau, então é um time que trabalha numa sintonia perfeita. Perfeita. Então, é aqui que fica realmente interessante. Todo esse balé molecular, da transcrição do DNA à entrega dos aminoácidos, tem um propósito final, que é fabricar proteínas. É aqui que o código vira ação. Porque são as proteínas que fazem, bom, praticamente tudo no corpo. Tudo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, pense na queratina, que forma cabelo, unhas. Sim. Ou na hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue, nos anticorpos que nos defendem de invasores. A diversidade de funções é imensa. E o processo para fabricar uma proteína, a tal da síntese proteica, é essa linha de montagem em 2 etapas que a gente mencionou. Exato. A transcrição, que é fazer a cópia, e a tradução, que é ler a cópia e montar o produto final.
E quando essa linha de montagem comete um erro? Um typo, um erro de digitação na hora de copiar o DNA para o mRNA, por exemplo. É aí que a proteína pode sair com defeito. E essa é a origem de muitas doenças genéticas, não é? Uma única letra trocada no código. Precisamente. Uma única falha nesse processo pode ter consequências enormes. É por isso que a célula tem vários mecanismos de verificação, de reparo, mas, ainda assim, erros acontecem. Essa fábrica dentro da célula é uma máquina incrível transformando código em ação o tempo todo. Certo. Mas de que adiantaria tudo isso se essa informação morresse com o indivíduo? O passo seguinte, e talvez o mais mágico de todos, é como esse manual de instruções inteiro é copiado e passado para a próxima geração. E para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, para um jardim de um mosteiro no século XIX. E para as ervilhas de Gregor Mendel, é incrível pensar que ele descobriu as regras fundamentais da hereditariedade sem ter a menor ideia do que era um gene. Ele nem sabia o que era um cromossomo, o DNA. Nada. Ele fez tudo com observação, paciência e matemática. A primeira lei dele, a da segregação, parece simples hoje, mas foi revolucionária. Com certeza. A ideia de que a gente recebe um fator de cada pai e que eles se separam na formação dos gametas, ele basicamente previu a existência dos alelos e da meiose só olhando para a cor de ervilha. E a segunda lei, a da segregação independente, adiciona outra camada. Ele percebeu que herdar a cor da ervilha, amarelo-verde, não influenciava em herdar a textura dela, se era lisa ou rugosa. As características eram herdadas de forma independente. Isso. Mas isso tem uma ressalva importante, né? Que ele não tinha como saber na época. Exato. E aqui a genética moderna complementa o Mendel. A segunda lei funciona perfeitamente quando genes para essas características estão em cromossomos diferentes. Ah, tá. Mas quando eles estão próximos, no mesmo cromossomo, eles tendem a ser meio grudentos e herdados em bloco. É o fenômeno que a gente chama de ligação gênica, ou linkage. E o que isso significa na prática? O fascinante aqui é que mesmo grudados, esses genes podem se separar por um processo chamado crossing over. Certo. E a frequência com que dois genes se separam nos permitiu, historicamente, mapear a posição deles nos cromossomos. Quanto mais próximos, menor a chance de se separarem. Nossa, então foi como criar o primeiro GPS genético, muito antes de conseguirem sequenciar o DNA de fato. Exatamente isso. As exceções à regra de Mendel abriram portas para um entendimento ainda mais profundo. Que incrível! Mas além das regras de herança, a forma como as características se manifestam também é bem mais complexa do que aquele dominante versus recessivo que a gente aprende na escola. Muito mais complexa. A dominância completa, do tipo a ervilha amarela domina a verde, é só um dos padrões. E quais seriam os outros? Isso levanta uma questão importante sobre como as coisas se expressam. Existe a codominância, por exemplo, onde não tem vencedor, ambos os alelos se expressam plenamente. O exemplo clássico é o nosso sistema sanguíneo ABO. Ah, sim. Uma pessoa do tipo AB não tem um sangue misto. Ela tem as características do tipo A e do tipo B ao mesmo tempo na superfície das células dela. Faz todo sentido. E tem também a herança ligada ao sexo, que explica por que algumas condições, tipo o daltonismo, são muito mais comuns em homens. Exatamente. O gene para o daltonismo está no cromossomo X. Como homens são XY, se o único X que eles têm carregar o alelo para o daltonismo, a condição vai se manifestar. Certo. Já as mulheres, que são XX, precisariam herdar o alelo nos dois cromossomos X para serem daltônicas, o que é estatisticamente bem mais raro. Elas podem ser portadoras do alelo sem manifestar a condição. Ok. Então o que tudo isso significa? Desvendamos o código, a fábrica de proteínas, as regras da herança. O passo lógico seguinte é: o que a gente faz com todo esse conhecimento? E aí entramos no campo da biotecnologia. Isso. Que é onde a ciência para de apenas ler o código e começa a pensar em reescrevê-lo. E as ferramentas para fazer isso são cada vez mais e mais poderosas. A primeira grande onda foi a dos transgênicos, ou organismos geneticamente modificados.
Certo. A ideia é pegar um gene de uma espécie e inseri-lo em outra para dar a ela uma nova característica. O exemplo mais famoso talvez seja o milho BT, que recebeu um gene de uma bactéria para produzir uma proteína tóxica para lagartas, mas que é inofensiva para a gente. Isso, a planta vira seu próprio pesticida. Exato. E isso se aplica em muitas outras áreas, como a produção de insulina. Antes, era extraída de pâncreas de porcos. Hoje, a gente insere o gene humano da insulina em bactérias e elas viram pequenas fábricas de insulina idêntica à nossa. É muito mais barato, muito mais seguro. Depois a gente tem a clonagem, um termo que sempre vem carregado, né, com imagens de ficção científica, Sempre. mas que tem aplicações práticas muito importantes, principalmente na pesquisa. Sem dúvida. A clonagem terapêutica, por exemplo, não visa criar um indivíduo completo. Não. A ideia é criar células-tronco embrionárias geneticamente idênticas às de um paciente. Para quê? Para usar essas células para regenerar tecidos ou órgãos danificados sem o risco de rejeição. Ah, entendi. É uma ferramenta de pesquisa fundamental para entender e potencialmente tratar doenças como Parkinson ou diabetes. E isso nos leva à ferramenta que talvez seja a mais revolucionária de todas. Aqui realmente parece ter saído da ficção. O CRISPR. A gente ouve falar muito, mas o que ele faz de tão especial? A grande revolução do CRISPR é a sua precisão. As tecnologias anteriores de edição genética eram como, sei lá, usar um martelo para fazer uma cirurgia. Ok. O CRISPR é como um bisturi a laser guiado por GPS. Ele permite encontrar uma sequência específica de DNA no meio de bilhões de outras e fazer uma alteração, cortar, deletar, substituir com uma exatidão que a gente não tinha antes. E a origem dele é a parte mais surpreendente, né? Não foi algo que a gente inventou do zero. De jeito nenhum. O mais fascinante sobre o CRISPR é que ele é uma adaptação de um sistema imunológico ancestral que bactérias usam há milhões de anos. Para se defender de vírus. Para se defender de vírus, elas guardam pedaços do DNA viral para reconhecê-lo e atacá-lo numa futura infecção. A ciência basicamente pegou essa tesoura molecular bacteriana e reprogramou para ela cortar qualquer sequência de DNA que a gente quisesse. Nossa, a gente reaproveitou uma arma biológica da natureza. Basicamente, sim. Isso muda tudo, porque com esse nível de precisão, as possibilidades são imensas, tanto na pesquisa quanto na terapia. Gigantescas. Na pesquisa, podemos desligar genes um por um para descobrir a função deles. Para a saúde, a promessa é a terapia gênica. A possibilidade de corrigir diretamente a mutação que causa uma doença genética, como anemia falciforme ou fibrose cística. Já na célula do paciente. Exato. Já existem ensaios clínicos promissores acontecendo. E na agricultura, podemos criar plantas mais nutritivas ou resistentes a secas com muito mais rapidez e precisão. É uma jornada impressionante. Partimos da dupla hélice do DNA, passamos pelas ervilhas de Mendel e chegamos a ferramentas de edição genética que pareciam ficção científica há poucas décadas. Fica claro como a genética explica não só nossa herança, mas também a imensa diversidade da vida. Sem dúvida. E essa jornada pelo código da vida, das suas regras mais básicas, até a capacidade de reescrevê-lo, nos deixa num lugar fascinante e complexo. O material que a gente analisou descreve o CRISPR como uma ferramenta de edição genética precisa. E isso nos convida a uma reflexão fundamental, que vai muito além da ciência pura. Agora que a ciência possui a capacidade de reescrever o código da vida com essa exatidão, quais são as conversas éticas e sociais que precisamos ter sobre as fronteiras e as responsabilidades que acompanham esse poder?